E eu também fiquei muito assustada, eu tive um ataque de choro ali na frente do médico, e naquele momento, Tati, eu disse assim, corpo, mente e espírito, tá cada um para um lado, eu preciso juntar essa turma de novo, né, reconectar toda essa turma aqui, e de repente eu percebi que o que tinha me trazido até aquele momento, de repente não era o que ia me levar para frente. A partir daquele momento eu falei, eu não consigo mais me olhar no espelho estando consciente dessa situação. Porque não dá para dizer, ah não, vambora, você ganha super bem, você é bem sucedida, uhul e tal. Não dá, né? É aquela frase que eu sempre falo, não dá para desver o que você vê. É. Não dá. E hoje eu tô aqui com ninguém menos do que a Fabiana Scaranzi, e que eu até peguei uma cola porque são tantas credenciais, uma história tão longa pra uma mulher tão jovem, que eu achei que é bom eu ler pra eu não errar e não fazer fio na frente dela, gente, porque, né? Que gentileza, Não. Tati. Já começou com gentileza, já gostei. Não, gente, a pessoa há 20 anos, né, comunicadora, e eu aqui com a minha cola, mas a gente segue. É uma honra, ninguém menos, né, do que essa mulher que aos 48 anos resolveu fazer uma transição de carreira. Logo ela, que a gente se acostumou tanto a ver na televisão por 20 anos. Sabe por que eu tô nervosa? Porque ela, 20 anos na televisão brasileira, eu acompanhei essa mulher ao longo da tua carreira, e de repente eu tô aqui, eu entrevistando ela, é muita emoção, e daí eu gaguejo, eu já pulei aqui a minha colinha. Mas o que é lindo da trajetória dela é que ela é uma corajosa, porque ela fez uma transição de carreira aos 48 anos, onde a sua criatividade explodiu. Ela se tornou especialista em comportamento feminino, coisa que a gente odeia, né, imagina. Colunista da Forbes, professora convidada do MBA do IBMEC, conselheira no Winning Woman da Ernst Young. Gente, eu tô morrendo de ciúme. Eu tô entrevistando várias conselheiras. Ô, Ernest, estamos aí, hein, pelo amor de Deus. Ela escreveu o livro Mulheres Muito Além do Salto Alto, já amei, porque, né, eu não uso salto, então já gostei do livro, por assim dizer. E o que eu mais gostei, Bora Juntas, que é o programa da Fabi de mentoria, para quem quer fazer transição ou crescer na carreira. E tem o Protagonize-se, que é de comunicação para mulheres, para se sentirem mais autoconfiantes na sua vida profissional e pessoal. E, gente, assim, para encerrar com chave de ouro, encerrar não, né, só começar, ela é uma empreendedora. E ela é fundadora, cofundadora do primeiro coworking feminino no Brasil, Spaces by Fabiana Scaranzi. Fabi, que coisa, não, sério, maravilhoso. Vou até botar um quadro. Não, é sério, porque... Eu já adorei você, Tati. A sua espontaneidade, a sua autenticidade já me ganharam logo de cara. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que a nossa troca vai ser ótima. E eu acho que o principal, a gente vai contribuir com quem está assistindo a gente, né? Com esse bando de mulher aí que está assistindo a gente. E sabe o que é lindo? Porque aqui a gente fala de empreendedorismo dos bastidores que ninguém quer falar. E eu gostei, assim, gosto da tua história, porque de verdade, eu acompanhei você na televisão. Então, pra mim, você chegou aqui, tipo, brother, porque eu passei a vida te assistindo. E quando uma mulher como você, que muitos têm, né, como uma coisa inalcançável, poxa, e de repente, nossa, mas como assim? Fabi fez uma transição de carreira? O que aconteceu? E aí eu te pergunto, porque eu acho que essa pergunta deve ficar no imaginário de muitas pessoas, né? Ficou no imaginário, assim, antes de eu decidir isso, Tati, foi muito difícil. Como você falou, né, eu tinha uma trajetória ali de quase 18 anos na TV aberta, então rede nacional, sim, todo mundo vê, né, não é que era uma TV, acaba, era uma TV aberta. E eu gostava muito do que eu fazia, eu amava o que eu fazia. E eu fazia aquilo muito bem, óbvio, porque você vai aprendendo técnicas e você faz aquilo quase no automático. Quando me aconteceu isso que eu vou te contar, eu vou apresentar um programa aos domingos, né, horário nobre, à noite e tal. E eu ia trabalhar, mas eu falava, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E aí eu falava assim, poxa vida, eu gosto tanto do que eu faço, eu lutei tanto para chegar até aqui, o que está acontecendo comigo? E fui achando que era uma bobagem, que no dia seguinte eu ia acordar e ia estar tudo lindo. E esse dia meio que falava, poxa vida, eu tô me sentindo assim de novo, tô me sentindo assim de novo. Ao mesmo tempo e paralelamente, né, você é uma boa psicóloga, você sabe disso, é aquela coisa do anjinho do diabinho, né? Do outro lado, ficava assim, puxa vida, você vai sair de um lugar onde todo mundo quer entrar. Então eu quase que me culpava por eu estar desejando navegar em outros mares, né, aprender novas habilidades. E eu fui empurrando para debaixo do tapete. Aí, quando faltava 1 ano e meio ainda para eu encerrar o meu contrato, eu tive uma dor aguda muito forte, me levaram de ambulância para o hospital. Caramba. E eu tinha uma dor de estômago, assim,
horrorosa. E antes disso, eu não sentia nada. Aí eu cheguei lá, os médicos, enfim, fiz endoscopia, colonoscopia, me viraram de ponta cabeça. E aí o meu médico, que me conhece há muitos anos, falou assim, Fabinho, conta o que está acontecendo. Eu falei, como assim? Você que tem que me contar o que aconteceu e tal. Ele falou, você está com uma úlcera aberta no estômago e você não estava sentindo nada até hoje. Ele falou, eu estou muito assustado com isso, porque geralmente as pessoas sentem dor, tem vários sintomas e você não está sentindo. E eu também fiquei muito assustada, eu tive um ataque de choro ali na frente do médico e naquele momento, Tati, eu disse assim, corpo, mente, espírito, tá cada um para um lado, eu preciso juntar essa turma de novo, né, reconectar toda essa turma aqui. E, de repente, eu percebi que o que tinha me trazido até aquele momento, de repente, não era o que ia me levar para frente. E eu falei, agora vou ter que levar a sério essa história, né? Agora eu vou ter que parar e pensar. Vou ter que levantar o tapete. Vou ter que levantar o tapete para ver o que está acontecendo. Então, foi um processo, eu tinha ali um ano e meio ainda para essa decisão, mas a partir daquele momento, eu falei, eu não consigo mais me olhar no espelho estando consciente dessa situação. Porque não dá para dizer, não, vambora, você ganha super bem, você é bem-sucedida, uhul, e tal. Não dá, né? É aquela frase que eu sempre falo, não dá para desver o que você vê. É. Não dá. Por isso que, às vezes, a ignorância é uma bênção, assim. Tem fase da minha vida que eu falo, Tati, porque eu adoro um curso, né? Eu sou a louca do curso. Eu não vou, porque eu sei que se eu for, eu não vou conseguir ser a mesma. E nesse momento, eu tô lidando com outras coisas. Então, a cabeça, ela é isso. E assim, você falou uma coisa que pra mim é muita imagem da maratona, que eu sempre falo, né? Uhum. No fim, a gente fala, pô, você tem tudo na vida. É quase que assim, você tá desdenhando da tua profissão, você é maravilhosa. Você, pô, uma coisa que muita mulher quer. Mas é uma maratona. É você contra você mesmo. Não é pra ninguém esse resultado. Chega no final do dia, é você com você. Eu até lembrei da Glória Maria, porque faleceu recentemente. E que um vídeo lindo dela que ela fala, no final do dia, é você com você. E ela fala uma coisa ainda mais forte, a Glória fala uma coisa ainda mais forte, ela falou assim, quando você morrer, ninguém vai morrer por você. Você que vai morrer. Porque então não ligue para a opinião dos outros, porque as pessoas não vão estar lá. Quem vai estar lá é você. Aí você diz, mas você é muito bem resolvida. Não sou. Eu sou uma pessoa que quero estar bem comigo. Sabe por quê? Eu vou morrer. Ninguém vai morrer por mim. Quem vai me julgar hoje não vai deitar lá no caixão no meu lugar. E aí, o que você quer que eu faça? Que eu vá viver segundo a opinião das pessoas? Isso é uma coisa mesmo para a gente pensar, né? Porque é óbvio que eu também fiz isso e pensei, falei, puxa, o que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Vem esse julgamento, mesmo sendo mulheres bem-sucedidas, mesmo tendo uma carreira ok, mesmo sendo autoconfiantes, não tem como a gente não pensar nas pessoas, porque somos seres sociáveis, a gente vive em sociedade e a gente se preocupa com o que as pessoas vão achar ou não. Mas isso é uma coisa que a maturidade foi mudando em mim e foi melhorando muito. Hoje, assim, eu penso cada vez menos no que as pessoas vão pensar. Então, só pra gente fechar uma portinha, porque eu sou que nem você, vou abrindo um monte de portinhas pra gente fechar a portinha. Já me sacou tão rápido, gente. Só 10 minutos de entrevista. Falei assim, eu vou ter que me autoconhecer. Então, a princípio, eu comecei a fazer cursos, procurar ajuda para me autoconhecer naquele momento, naquela fase. Não que eu não me conhecesse antes, mas eu falei, não, o que está acontecendo comigo agora, né? Nessa fase, ali eu tinha quase 47 anos. Falei, o que está acontecendo comigo? O que eu quero daqui para frente na minha vida? Você fazia terapia na época? Eu sempre fiz terapia, desde os 18, dei umas paradas, mas eu sempre fui uma pessoa analisada, eu gosto muito de terapia, acho que se todo mundo tivesse oportunidade, deveria fazer, acho que é um serviço tão importante quanto saúde física, né? A gente ainda tem esse preconceito, ainda fala, não, é coisa de louco e tal. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é coisa de quem quer evoluir, de quem quer melhorar. Mas aí eu comecei, aí eu tava indo pra praia com meu marido, Tati, tipo, sei lá, 2 semanas depois, eu tava indo pra praia com meu marido, e aí eu falei assim, eu acho que eu vou escrever um livro. Mas assim, olhando meio para as estrelas, assim. Eu adoro viajar no banco de passageiro, porque é quando eu penso. Aliás, viajar no banco de passageiro, me maquiar e tomar banho...
são 3 situações que me trazem tantos insights, Tati. Tantos insights. E esse é um deles. Então, eu tava viajando aí e falei, puxa vida, vou escrever um livro. Aí meu marido ficou me olhando e eu sempre tenho na minha bolsa um caderninho e uma caneta. E eu comecei a dizer assim, bom, o capítulo 1, capítulo 2, Meu marido falou, o que é isso, né? O que tá acontecendo? Parece que você tá recebendo alguma coisa no espírito. Eu falei, se eu tiver, fala baixo, pelo amor de Deus, porque tá funcionando muito. Me deixa, né? Me deixa. Maravilhoso. E meio que fiz ali um rascunho do que seriam Mulheres Muito Além do Salto Alto. Voltei para São Paulo e resolvi, falei assim, puxa, vou mandar para algumas editoras o rascunho disso mesmo, né? Um projetinho. É sério que você escreveu o livro inteiro? Não escrevi, mas eu escrevi assim, o que seria... Amor, até pra não, imagina. Mas o que seria o livro? Tá. Então, por exemplo, isso é uma dica também que eu dou. Às vezes as pessoas falam, quero escrever um livro, mas, não acabei, não comecei. Eu levei para as editoras um projeto do que seria. Que legal isso. Então, qual o público, qual era o público para mulheres 40 a mais que estavam inquietas, né, com o que estava acontecendo na vida delas e tal. Eu coloquei isso no papel, coloquei lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo... O que vai ter? Vai ter saúde, vai ter bem-estar, vai ter qualidade de vida, vai ter... Coloquei o que era importante e mandei para as editoras. Antes de escrever o livro, sentar, ficar 1 ano e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter uma praticidade e eu sou muito prática. Eu tenho essa praticidade, às vezes até demais na vida. Qual que é teu signo, Gabi? Eu sou geminiana. Não é muito prático, eu sou meu ascendente, gente. Então, me disseram que eu sou gêmeos com Sagitário. Não sei se o Sagitário é mais terra, né, mais prático e tal. Mas o fato é que eu sou muito resolvedora de problemas, né? Desde muito nova. Então, eu viajei para o Japão para pagar a faculdade que eu tinha entrado, porque eu amei que eu tinha entrado na faculdade, mas eu precisava colocar ali uma renda para pagar a faculdade. Então, eu acabei me falando, tá tendo um teste de modelo na agência que a minha irmã trabalha. Eu falei, poxa, mas eu nunca fui modelo, eu era moleca de praia, adorava, tomava sol com Coca-Cola com urucum, era completamente louca. Aí o meu amigo falou assim, você tem outra opção para pagar a sua faculdade? Eu queria muito estudar. E aí eu falei, não. Ele falou, vai. Eu falei, tá certo, né? Quando a gente não tem outra opção, a gente tem que pegar aquilo que tá na nossa frente. E fui. Mas eu falei, mas eu não tenho book, que é o livro das fotos das modelos, não tenho book. Ele falou assim, fala que roubaram. No Brasil, tu me rouba tudo. Fala que roubaram. Eu falei, para com isso. Eu falei, gente, eu vou ter que mentir, mas é por uma boa causa, né? Cheguei lá, bom, anda pra frente, anda pra trás. Cadê seu book? Roubaram. E tinha uma gringa ali. E eu nem sabia quem era ninguém na fila do pão, né? Imagina. 2, 3 dias depois me ligaram e me disseram, você foi aprovada para o casting que você veio aqui, mas você foi aprovada não para fazer parte da agência, você foi aprovada para ir para o Japão daqui a 3 semanas. Eu falei, gente, não tinha viajado nem para Pirituba, assim, não tinha nem mala, Tati. Gente, não tinha nem mala, assim, né? Eu nunca tinha saído para fora do Brasil, nunca tinha ido para fora do Brasil. Eu falei, caramba, mas justo o Japão? E aí esse meu amigo era muito legal, assim, infelizmente já faleceu, mas era um amigo muito legal, e ele falava assim, você vai de avião, não vai a pé, o que tem pro Japão? Né? Se fosse para cá, se fosse para lá, você vai de avião, fica tranquila, você vai sentar e tal. Eu falei, está certo, é verdade. Fui, corta para eu num avião, né? Fui de JAL, me lembro que eram só japoneses, e eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Tô indo sozinha para um país completamente diferente, sem falar a língua. Então, desde muito cedo, né, voltando na história do resolver problemas, imagina, eu cheguei lá, tinha que resolver problemas. E aquela gringa era a Katie Ford, que era, vamos dizer, a dona da agência Ford, que é a agência mais importante de modelos do mundo, é a Ellen Ford. A Katie Ford, a filha dela. E era a filha dela que estava me aprovando para isso. Depois eu fui para Nova York, depois eu continuei na agência. Eu era mais foto, né? Porque eu tenho 1,73, eu não sou tão alta. As meninas que desfilavam eram meninas mais altas. E eu Olha sempre que fiz. Injusto, gente. 1,67, então ok, gente. Não, mas para padrão da época. Hoje em dia também acho que mudou o padrão de tudo, ainda bem, né? Mas eu sou muito resolvedora. Eu aprendi muito o que a gente tem que fazer. Mas estamos com esse problema, então o que a gente vai fazer? Eu não fico muito, aconteceu, puxa, mas não sei o quê. Você acha que isso é uma coisa... eu escutei outro dia aqui,
faz tempo, né, das meninas que vieram aqui da Mãos de Maria, de Paraisópolis. Eu falo assim, Tati, mas assim, quem não tem opção, faz. É isso. Né? E aí depois eu escutei da Dani Jun uma outra frase que ela dizia assim, é o seguinte, às vezes você tem um pouquinho mais de condição e você demora para empreender, porque você quer o logo azuciano, Isso. você quer o não sei o que. Minha amiga, vai, faz, ajusta com o carro andando, porque é isso, erra rápido, erra barato, que é essa frase bem, né, chavão que a gente fala, mas no fundo é isso, né, se deixar levar, né, então você contou duas coisas, primeiro, do teu livro, que que você fez um MVP, né? Total. Foi lá, jogou, Total. vai dar, não vai? Porque se não for, talvez eu não escreva agora. É isso. Ok. E que vem desde nova essa tua vontade de fazer. E na tua família, teus pais, não sei como que era, assim, porque você falou, eu não conseguiria pagar minha faculdade. Como que era a história dos seus pais, assim, resumidamente, financeiramente falando mesmo? Não, financeiramente, assim, nunca faltou nada em casa, mas eles tinham uma classe média baixa, assim, né? Nunca faltou. É curioso, né? Quando a gente vive ali, parece que você tem tudo, que não falta nada e tal. Quando você olha pra trás, você fala, caraca, eu fazia tanta coisa com tão pouco. Mas não é uma coisa que tem um buraco ali no meu peito que eu falo, puxa, eu não tive isso, eu não tive não, né? Fui privilegiada ali por ter pai e mãe, um irmão, foi tudo certo, assim. Eu acho que saí de casa muito cedo, às vezes eu falava assim, ai, queria tanto que minha mãe tivesse falado, não vai. Eles te apoiaram? Me apoiaram, porque eu já era muito responsável. Eu sempre fui uma menina mais responsável. Então, o meu irmão pediu os brinquedos mais caros, eu me lembro, assim. Eu quero isso, quero aquilo e tal. E eu falava, meu pai não vai ter dinheiro para comprar isso. Aí minha mãe falou assim, e você, o que você quer? Eu falava, nada. Porque eu achava que no equilíbrio, eu falava, bom, quando vai comprar caro, é melhor eu não comprar. Como chama seu irmão? Marcos. Marcos, você ferrou com a infância da tua irmã, tá? Só pra dar um toque, depois vocês resolvem isso numa terapia familiar. Ele teve uma doença neurológica há 20 anos, infelizmente, o Marcos, Marcos. Não, tá bem e tal, bem. Mas ele não anda, não fala, enfim. Mas ele compreende? Compreende, ele não consegue se comunicar. Mas então você está me escutando, Marcos, você vai escutar esse podcast e no teu imaginário a gente vai trabalhar isso. Ele vai me lembrar. E aí eu fui resolvendo, assim, eu fui uma pessoa muito de resolver problemas, né? Mas eu acho que Você era mais velha, Fabi? Desculpa. Não, a mais nova. Caramba. Eu tô perguntando assim, só pra situar na psicologia, se você é primogênita, segundogênita, entendeu? É que na psicologia, você deve saber, já que o meu TCC foi primogênito e segundogênito. Mas quando você tem uma mulher e um homem, é praticamente como se os dois fossem primogênitos. Porque os dois estão desbravando, né? Então, diferente quando você tem uma menina e outra menina, aí sim, é uma primogênita e a segundogênita. Mas no seu caso, não, eram dois filhos únicos. Então, o Marcos era um filho único, você é uma filha única e com essa cabeça, não só por isso, né? Mas de responsabilidade, né? Tipo, de dar conta. Tô aqui, tenho que fazer a coisa... E eu fazia balé, Tati. Eu fazia balé clássico. E eu queria ser bailarina clássica e dançar no balé Bolshoi. Era o meu sonho. Caramba. Assim, era o meu sonho. Eu comecei a balé com 5 anos. E aí eu entrei na escola de bailado do Municipal, que é no centro da cidade, que é uma escola primorosa, né? É fantástica. É uma escola pública. Disciplina. É uma escola pública. E você não compra para entrar, você tem que prestar um teste e entrar, é muito difícil. E eu acredito que o esporte dá muito isso pra gente. O esporte dá essa disciplina, que é uma disciplina pra vida. Você leva pra vida. E poucas pessoas entendem, quem não faz esporte não entende muito, mas você tem uma rotina e você busca sempre a excelência do que você faz. Né? Não é a perfeição, já lutei muito contra isso, ainda exercito muito isso, mas você busca a excelência porque você percebe que só na repetição é que você vai conseguir a excelência. Então o fato de quando... Né? Quando eu cheguei aqui, você falou assim, eu tô aqui com ela, não sei o que faz 18 anos que ela faz, é por isso, é porque eu fiz 18 anos, não tem como... Se pegar o meu primeiro telejornal, deve ter sido horroroso, deve ter sido horrível e tal. Né? Se você pegar e comparar a primeira vez que eu apresentei um telejornal com o que eu faço hoje para as câmeras e para a TV, é óbvio que tem uma evolução. E que bom! Mas a gente começou do dia 1. Todo mundo começa do dia 1. Mas eu acho que o teu pote da coragem que eu falo, né? Medo todo mundo tem, mas é que tem pessoas que enchem mais o seu pote da coragem. O teu me parece bem cheio, porque você, assim, me parece uma mulher corajosa. Porque é isso, porque eu vou lá, vou fazer, né? Então...
vou pro Japão, vou depois ver o que acontece. Teve medo, mas você fez. E eu acho que cada vez que a gente faz algo e testa e põe em prática, isso enche mais um pouco o nosso pote da coragem pra falar, deu certo. Com certeza. E aí você faz, deu certo. Então, assim, não tem outro jeito. Eu falo pra minha filha, mãe, mas eu tô com medo. Eu falei, minha filha, não tem nada que eu possa fazer. Não. Faça, você vai que não vai acontecer nada. Espero que não aconteça, obviamente. Uhum. E você vai, aos poucos, desbravando, porque nada que eu te fale vai poupar o que você tem que viver. Nada. É A verdade. gente tem que viver. Eu sou psicologia comportamental, então é isso. Se você não viver, o teu cérebro não vai entender aquela situação, não vai modular teu cérebro pra ressignificar aquilo. Né? Então vai sempre ficar o imaginário. E o nosso imaginário, meus amigos, Nossa, vai longe. Se tem alguma coisa que destrói com a gente, é o nosso imaginário. Nada é pior do que a gente imagina que vai ser. Por isso que eu acho que às vezes, quando a gente não conhece tanto, não sabe tanto, a gente sofre menos, né? É verdade. Porque, por exemplo... Tem menos combustível, né, pro imaginário. Exatamente. É o diabinho que fala menos na cabeça da gente, né? Quando eu tava te contando do balé, e eu era bailarina clássica e tal, aos 13 anos, eu era muito moleca também, ao mesmo tempo, paralelamente. E eu sofri um acidente de kart, porque eu ia andar de kart com os meninos e fazia balé, né, no municipal. E as pessoas já não entendiam muito o que era a Fabiana, porque eu falava, eu gosto de adrenalina, acho que por isso que eu gosto de programa ao vivo, por isso, né, tem ali uma coisa da adrenalina. E eu sofri um acidente, eu quebrei o fêmur em 2 lugares, triturei o tornozelo, quebrei o braço, e quebrei ossos que eu não sabia, não sabia nem o nome dos ossos que eu tinha quebrado, com 13 anos. Coloquei platina, parafuso. Eu ia depois viajar de avião, tá? Apitava tudo, assim, parava, vi o que é, não, é que eu tenho platina, eu tenho não sei o quê. Sofri um acidente bem feio. E aí eu ia dançar no final do ano. E a pergunta que eu fiz quando eu acordei, assim, mas eu tenho que dançar no final do ano. Aí o médico falou, então, você pode fazer outras coisas, você vai crescer, você vai ver que tem outras não sei o quê. E eu olhava pra minha mãe e falava assim, o que esse cara tá falando, né? Que é isso? E aí, quando eu vi, minha perna tava completamente acabada ali, destruída, e eu tava com uma tração, e não sabiam que meu tornozelo tava triturado, então tava com aquela tração puxando o meu tornozelo. E aí eu falei, não, eu vou me recuperar pra dançar no final do ano, né? E os médicos, é verdade, tadinha, né? Lindinha e não sei o que e tal. Eu não sei, minha mãe não era uma pessoa, assim, completamente ligada nessas coisas, mas a minha mãe me levou na recuperação num curso que era um curso de controle da mente. Não me pergunte como, a minha mãe nem se lembra como foi. Ela não me colocou, eu sempre falo isso, minha mãe não me colocou na natação, não me colocou no balé, eu tive que aprender tudo de adulta, as coisas todas, né? Mas ela fez esse bem pra mim. Cara, que maravilhosa. Que foi me levar num curso de controle da mente. Então você imagina, eu com 13 anos, com muleta, né, com a perna toda quebrada, ia lá num curso com, sei lá, centenas de pessoas, me lembro que era no EMB, que nem sei se existe mais, acho que existe. E a gente ficava lá fazendo curso de controle da mente com os gringos. E tinha umas apostilas e era tradução simultânea e tal. E eu entrei naquela história de controle da mente, de várias técnicas de 3 dedos, de mentalizar, de você fechar os olhos olhando para, como se estivesse olhando para cima, e visualizar a cena que você gostaria de ver, como você queria que enfim, que ficasse aquela cena, que materializasse. E eu sei que com isso, mais fisioterapia beça, mais choro pra caramba, sofrimento e tudo, eu dancei no final do ano. Claro que eu convidei os meus médicos para estarem lá na primeira fila, né? Tá vendo? Não consegui dançar de sapatilha de ponta, né? Por motivos óbvios, triturei tudo ali. Mas dancei com as meninas, dancei de meia ponta, foi muito emocionante. E quando eu olhei para trás, porque aí a vida começou eu falei, poxa, vou resolver tudo na minha vida, né? Se eu resolver isso, nossa, agora eu vou que vou. Então eu sempre fui muito, talvez a coragem tenha vindo desde muito nova e agora, com a vida me mostrando, sabe? E eu vou te falar que você falou da tua mãe e me veio uma coisa na cabeça, né? Porque uma das ciladas, pelo menos que a minha vida, porque eu também tenho um traço perfeccionista, de ser perfeccionista, é que às vezes você acha que tudo tá no seu controle. E aí quando você, tão cedo, é colocada em algo que naquela época, então, a ciência explicava muito menos. Hoje talvez tenha uma explicação de física quântica, enfim, que eu não entendo muito, mas eu sei que tem algumas coisas assim. Mas naquela época, era acreditar em algo que você não podia tocar. Que você não podia comprovar. Que você não... E eu acho que isso é uma forma de ensinar fé também. Porque com certeza. A gente, às vezes,
acha que a fé é só, vou levar meus filhos na igreja ou no centro, ou seja lá a religião que for. Mas tem tanta gente, porque para mim a fé é simplesmente você acreditar em algo que você não está vendo. Para mim essa é a definição que eu levo para mim, sabe? Então, isso que você tá me falando é lindo, porque eu acho que é um jeito de fazer isso. Quando eu era mais nova, minha mãe me levou num curso de reiki, então tava todo mundo falando de balada, eu tava falando de fazer reiki no chakra base. Ai, gente, hoje eu não posso fazer reiki no chakra base do meu amigo, que hoje eu tô na formação reikiana. Hoje, quando eu falo pra minha filha, né, montar um altar que a gente tem um altarzinho, mas é um altarzinho xamânico, né? Então tem os objetos de poder dela, tem a velhinha. E eu explico para ela, falei, olha, isso daqui são seus objetos de força. E aí ontem ela perguntou, mamãe, mas quando eu tiver medo, eu posso pegar essa pedrinha e dormir agarrada com ela? Eu falei, lógico que pode. A força mesmo tá no teu coração, mas às vezes ela fica mais na pedrinha também. Então, traz a pedrinha com você. E eu acho que é lindo isso. Eu vejo uma poesia nisso, porque às vezes a pessoa acha que isso é romântico, ou até meio, a gente esquece, vida real não tem isso. Ela vai empreender, esquece isso. Eu acho o contrário. Eu acho que dá um trabalho danado você depois resgatar toda essa história e voltar a acreditar no que você não consegue ver. E voltar a ter fé nas coisas. Pra mim, isso é uma equação que, pra fechar, ela tem que ter um pouco do que você tá me contando, né? Mas que te ajudam a encher o pote da coragem. Até porque, sabe? Quando a gente vai crescendo, vai entrando no mundo, vai entrando na vida, a gente começa a ter decepções. Né? Claro. A gente começa a ter traições na sua frente. Claro. Então você vai ficando com uma Mas você certa tem outro lado, amargurazinha. né? E você tem outro lado, né, Fabi? Porque se você só tem o pragmático, sim, sabe isso que eu quero dizer? Se você só tem o pragmático para te acolher nessas situações, eu acho que a vida fica um pouquinho mais dura. É possível viver assim? Claro que é possível viver de todas as maneiras, mas quando você equilibra, equaciona com isso, com a mente, que hoje é levada muito mais a sério, mas naquela época era literalmente coisa de tantazinho, entendeu? Tua mãe deve... Como chama tua mãe? Lourdes. Lourdes, alguém... Certeza que chamaram de louca. Vocês viram a Lourdes? Levaram a Fabiana naquele negócio. A Lourdes já era, gente. Fica então, todo mundo lá de olho fechado, pensando. A dona Lourdes era uma visionária, meus amores. Assim, não é à toa que né, esse olhar também fortalece a gente. Isso fez muito bem. E eu faço isso até hoje. Assim, a primeira coisa dá que truque de mentalização. A primeira assim, coisa que eu faço quando eu acordo é fazer uma mentalização de como vai ser o meu dia. Então, eu penso na minha agenda, penso no que eu tenho, né? Eu estar aqui hoje, eu já estive aqui hoje com você. Foi muito bom, não vou contar o final. Mas eu já estive aqui, por quê? Porque eu mentalizo dia a dia a minha agenda. Para mim, funciona melhor o dia a dia, ao invés de eu mentalizar uma coisa. Eu mentalizo o que eu tenho naquele dia, o que eu tenho de importante, o que eu quero que aconteça. Então, se você vai dar uma palestra, se você vai fazer uma apresentação na empresa, fecha o olho, mentaliza. Como é que você quer que as pessoas estejam te vendo? Se as pessoas vão estar te aplaudindo, como as pessoas vão estar recebendo, se você vai estar sorrindo, se você vai receber, como você vai ser recebida, como aquilo vai impactar a vida das pessoas. Constrói esse filminho no seu cérebro antes de acontecer, porque depois não é uma coisa desconhecida completamente para o seu cérebro, né? Então você entra e fala, nossa, eu já não sabia, claro, como é que era o estúdio, mas nossa, já tive com a Tati, já conheci a figura da Tati, já é familiar. Sim, total. Então isso ajuda você a se tranquilizar também para fazer as coisas. Total. Então é uma super dica, assim, acho que mentalizar é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Poxa, que pena que a gente não se conhecia mais jovem, eu fazendo reiki, você fazendo as suas mentalizações. Nossa, a gente tem mais trocas. Não, agora a gente tem muito mais, na verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. E daí, assim, com tudo isso, né? E com o teu corpo que te deu um pequeno chacoalhão, e você falou, bom, eu já sei o que eu não quero. Mas entre você saber o que você não quer e você saber o que você quer, existe um gap, né? Como que foi? Porque eu acho que o que mais aflige as pessoas na transição de carreira, e você é uma das coisas que você faz, pelo que eu li, né? Nas suas mentorias é isso. Eu acredito que seja essa história assim, tá bom, eu já entendi o que eu não quero. Mas e aí? Como é que eu vou com 40, com 50, cada uma numa idade, né? Ficar no vazio. Como foi pra você isso? Como que você reestruturou do não quero pro o que você faz hoje? O não quero, que deixar muito claro, assim, né? Percebi que você é das minhas, a gente é da real life, a gente é vida real, a gente é vida prática. Muitas vezes a gente tem que falar coisas que não são tão fantasiosas nem tão românticas, mas elas são assim. Então, mesmo eu sabendo que eu tinha que mudar alguma coisa, Tati, eu não tinha total clareza num primeiro momento do que ia ser. Eu não sabia que hoje eu ia ter um business que eu tenho hoje e que me sustenta e que eu ganho mais do que eu ganhava na televisão. Ai, que sucesso. Então, mas eu
eu não tinha essa clareza. Então, essa é uma outra dica para as pessoas que estão assistindo a gente. A gente fala, mas eu não sei exatamente. Você não tem que saber exatamente, né? Você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é o passo mais difícil de ser dado, porque senão a gente fica olhando para trás. Sim. Ai, mas olha o que eu tinha. Ah, mas olha, né? E teve uma pessoa da minha família, quando eu, enfim, comuniquei que eu ia sair da televisão, e essa pessoa disse para mim assim, mas, puxa vida, mas o que eu vou dizer para as pessoas que você não trabalha mais na televisão? Aí eu... Ora, tenha santa paciência. Putz, isso agora é problema seu. Não é mais problema meu, né? Você resolve. Porque as pessoas estão acostumadas com você, será que a pessoa... Quando uma pessoa muda, tem todo um funcionamento que nem um organismo, que se prejudica. Que se prejudica e se impacta. Não é nem se prejudica, mas se impacta. Porque todo mundo funcionou. Sou primo da Fabiana, sou tio, mas não importa, assim, né? Tem um modo de funcionar. Claro. Então, essa clareza, eu não tinha isso claro na minha cabeça. Mas eu sabia que eu não podia mais me olhar no espelho no dia seguinte sem tomar uma atitude diante do que tinha acontecido comigo. E literalmente com um buraco na barriga. Literalmente. Aí eu tive esse insight do livro, logo depois. Então é importante a gente se abrir, mesmo que você não tenha clareza do que você quer, se abre para alguma coisa nova, para algum insight. Se você tem fé em Deus, peça para Deus, vai dormir, fala, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um insight, me mostra um caminho, me mostra uma luz. E sempre que a gente pede ajuda, eu acredito, Tati, para Deus, para o universo, para as pessoas, o universo parece que ouve aquilo. E você encontra pessoas na rua, no supermercado, alguém te liga, você recebe um e-mail, mas você tem que estar com isso aberto, você tem que estar aberta. Eu vou te dar uma explicação que é meio comportamental, nem sei se é, já faz tanto tempo que eu faço, mas eu acho que é comportamental. Que eu falo, pede e receberás, mas faz tua parte, né? Então, assim, quando você mentaliza, quando você pede, então, sei lá, quando eu comecei, o podcast mesmo aqui, eu falei, cara, eu quero alguma coisa que me coloque num novo momento da minha vida que eu quero que se abra. Eu sou a Tatiana Loureiro dos Sapatos, então, a todo tempo você é a Tatiana Loureiro dos Sapatos? Eu fico super lisonjeada. Claro. Mas eu com esse background de psicologia, uma pessoa que sempre quis esse desenvolvimento do ser humano, eu falei, gente, eu quero um novo capítulo da minha vida, né? Uma nova página, mas eu preciso redesenhar meu caminho. Então eu falava assim, o que eu vou fazer para realmente ter essa chancela de, gente, me olhem de outro jeito também? E fiquei com essa mentalização. E aí eu fui convidada para um podcast, aqui nesse estúdio. E esse estúdio não é nada disso que você tá vendo. Ele tem uma mesa aqui no meio e era um fundo cinza e várias cadeiras pretas. Tá. Quando eu tô saindo do podcast, tem esse sofá que você tá sentada. A hora que eu bati o olho nesse, eu falei, gente, para tudo. Isso aqui é um divã. Aí o dono do estúdio, não, isso aqui é um sofá velho que veio lá da minha casa. Eu falei, não, você tá entendendo. Esse aqui é o sofá que eu vou usar no meu podcast. Legal. E aí veio o nome Empreendedora no Divã, e daí eu comecei a fazer. E aí, esse projeto, hoje, me colocou num outro lugar. Tati, você agora tá falando de empreendedorismo lá no seu podcast. E foi muito importante. Então, por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que eu tava com essa coisa na minha cabeça, os sinais começavam a ganhar colorido, a pulsar. Quando a gente não tem direção, tudo é tudo. Tudo vale. É isso que eu quero dizer. Né? É aquela história da cartomante. Você vai conhecer um homem loiro. Você chegou na balada, quem que você vai olhar? O moreno ou o loiro? O loiro, gente. Foca no loiro. Porque, você entendeu? Aquilo te coloca um filtro de olhar. Eu acho que a mentalização, eu acho que a gente jogar pro universo, eu acho que também tem, além de realmente ter uma força que não é só isso que eu tô falando, eu acho que te filtra o teu olhar para você captar os sinais que antes talvez passassem despercebidos, sabe? E mesmo que você não tenha clareza total, ajuda muito, isso ajuda muito, porque é o que você falou, a gente precisa se ajudar, a gente precisa fazer a nossa parte, não adianta eu rezar toda noite e jogar para o universo e ficar sentada no sofá da minha casa, que não vai acontecer nada. Exatamente. Por mais que Deus queira ajudar todo mundo, tem uma parte que é nossa, e eu digo muito isso, Tati, eu digo, a felicidade, e aqui eu não uso o termo felicidade como uma coisa utópica, de um pote de ouro que a gente vai pegar, não. Eu digo felicidade assim, nossa, eu adorei, Jeff me ligou, eu tô aqui com a Tati. Para mim isso é um momento feliz e um momento que eu tô presente. Aqui é onde eu tinha que estar e eu tenho que estar feliz onde eu estou agora. Eu não tô com a cabeça, quando eu sair daqui eu vou para... Não, eu tô vivendo bem esse momento e sendo feliz. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, eu digo que a felicidade é uma responsabilidade nossa. Acredito muito que a gente tem que puxar pra gente essa responsabilidade. Fabi, mas aconteceu isso, aconteceu isso. Meninas, se eu contar pra vocês o que já aconteceu, bom, contei um pouco do que aconteceu lá atrás,
Aconteceu muita coisa na minha vida, mas eu sempre dei mais importância para a luz que aconteceu comigo do que para as sombras que aconteceram comigo. Sim. Então, é responsabilidade minha ter esse olhar. Eu escolho ter um olhar, né, de... A felicidade é uma escolha. Diária. Dizer, olha, o papo tá muito gostoso aqui, ou, gente, tá caindo uma baita chuva, trovão, relâmpago, ficar assim, mesmo. olha, ô Tati, mas esse trovão, ô Tati, será que vai vazar o trovão Vai na cair a câmera? luz? Será Acho que não, vai... gente. Né? Então... Eu acho que tudo depende de onde a gente coloca o nosso foco. E acredito que a gente que empreende é muito isso, porque acontece muitos problemas, né? A gente é resolvedora de problemas. Sim. Todo dia a gente acorda, abre o WhatsApp, abre um e-mail com um monte de pepinos para resolver. Mas onde é que a gente vai colocar o foco? Sim, total. No estresse, na coisa, ai, mas tem isso, mas tem aquilo. Ou no, o que eu conquistei hoje, né? O que eu consegui hoje? Quem eu consegui ajudar? Quantas mulheres, de repente, vão ter insights e vão mudar porque a gente está tendo esse bate-papo. Total. Então, acredito que a felicidade é nossa responsabilidade. A gente tem que pegar essas rédeas aí. Eu também acredito. Né? E eu acho que não tem... mas vocês falam isso porque vocês estão de um lugar de privilégio. Gente, sem dúvida, que quanto mais privilégio você tem, claro que as coisas são menos doídas, eu não tenho dúvida disso. Mas pra mim, óbvio que muito romantizado, mas aquele filme Em Busca da Felicidade, né, que eu nunca chorei tanto, né, no campo de concentração, que ainda assim, né, de uma maneira... Ele escolheu uma fatia para passar pro filho dele, né, então assim, eu acho que sempre tem uma parcela. E eu vejo pessoas muito simples que eu convivo, de projetos, e que tem uma alegria de ver que às vezes eu não vejo em pessoas que são super abastadas. Sem então, dúvida, assim, sem eu dúvida. acredito muito nessa decisão. A gente sempre quer um turning point, né? Um momento onde, eu não sei se existiu esse momento, depois do livro, como que as coisas eu acho que o turning seguiram. point para mim realmente foi o momento que eu me vejo no hospital ali. Ali tudo mudou. Ali foi o momento em que eu falei, alguma coisa tem que mudar radicalmente a partir daqui. E aí veio a história, o insight do livro, aí eu falei, puxa, acho que eu vou construir um site para mulheres, né? Porque eu me sinto mais à vontade. A editora Leia falou, Fabiana, topamos fazer o livro, você tem 7 meses para entregar. Então, eu comecei a viver já num outro projeto e num outro processo, paralelamente à televisão, né? Paralelamente ao programa que eu apresentava. Você ainda estava cumprindo o seu 1 ano e meio eu tinha um ano e meio de contrato, e meu contrato com a televisão acabava, sei lá, 1 ano e meio depois. Então, eu tive esses 7 meses de escrever o livro, nunca tinha escrito um livro. Tudo bem, sou jornalista, escrevo, gosto de escrever, adoro, mas é diferente você escrever um livro todo. Então aquilo me demandou, foi maravilhoso, porque eu tirei o foco de onde eu não estava tão feliz, sendo que eu amava o que eu fazia, hein? Eu acho que tem 2 coisas aí diferentes que às vezes as pessoas não entendem. Falam, não, mas tá desdenhando, tá falando... Não, eu fui muito feliz, eu amava o que eu fazia, eu gostava muito, mas eu senti um vazio dentro de mim. Esse vazio a gente sente independente de querermos ou não querermos. Não é uma coisa racional. Exato. Não é uma coisa... A decisão é se a gente vai escutá-lo ou não, aí são outros 500. Exatamente. Né? E aí eu falei, bom, aí eu fiz um site para mulheres que trabalham, comecei a escrever nesse site. No começo fiz tudo errado, contratei 5 pessoas, e aí eu falei, nossa, tô achando que eu sou UOL, né? Porque era muita coisa, era muito grande, era muito dinheiro. Porque é isso, no começo você aprende perdendo dinheiro, você aprende caindo, fazendo errado. É assim que a gente aprende. Eu quero te perguntar uma coisa nessa fase que me veio agora na cabeça. Você sentiu o peso de falar, gente, se eu errar, Fabiana Scaranci tá fazendo merda, hein? Você tinha esse peso do nome, que já era um nome tão público? Você sentia que o peso para você seria mais pesado ou não? Ou você falou, dane-se? Sentia. Como eu te disse, eu pensava no primeiro momento, as pessoas vão dizer que eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo aquilo, o que as pessoas vão achar? E eu resolvi, assim, não dar muita satisfação nesse momento. Porque é isso, como eu já estava fazendo terapia e tal, eu falei, puxa, o importante é daqui para dentro, eu preciso me fortalecer, porque mesmo quando a gente quer sair de um lugar, e aí, meninas, eu tô falando, sair de um emprego, mesmo quando você quer, não quando você é demitida, quando você quer, você também vive um luto. Quando você é demitida e quando você é saída de algum lugar, você vive um luto. E quando você quer, você também vive um luto. E não é porque a pessoa quis,
Porque tinha gente que falava assim, ué, mas não foi isso que você quis? Agora você não tá feliz? Ai, já escutei tanto isso. Como se a gente não tivesse direito de se sentir insegura, de sentir, né, fragilizada, vulnerável, porque eu estava entrando, vamos dizer, num terreno que não era esses 18 anos que eu tinha Sim. ali de televisão, que eu navegava muito tranquilamente. Então, não é assim, né? A gente não é só o tempo inteiro, não, saí agora e a partir de agora estou feliz. Não. Então, lidar com isso foi mais difícil para mim. Então, a terapia me ajudou bastante a, primeiro, descobrir o que eu estava sentindo, o que era aquilo. E aí, comecei a buscar cursos de autoconhecimento, cursos de coach. A princípio, não era para ensinar aquilo, não era para mentorar sobre aquilo, era porque eu falava, eu preciso me conhecer, eu me fortalecer, entender o que está acontecendo comigo para depois passar isso para frente. E eu sou a louca do embasamento, Tati. Eu sou a louca do embasamento, enfim. Como né? boa jornalista, maravilhoso, gente. Como boa jornalista, estou na 4ª faculdade, né? Então dá para perceber não é que eu essa sou. A segunda faculdade. Não, é a 4ª, Tati. Então, eu sou. O que você fez? Agora eu fiquei curiosa. Eu fiz publicidade e propaganda, foi a minha primeira. E aí eu trabalhei na W Brasil com o Washington Oliveto, era publicitária mesmo. Depois eu fui para jornalismo, depois eu fiz uma pós em psicologia positiva, e aí eu super curti, adorei, mas eu falei, puxa, conhecer só a ciência da felicidade é muito legal, mas eu preciso conhecer a sombra para valorizar mais ainda essa luz. E aí eu falei, cara, e aí eu tenho muitos amigos psiquiatras, muitos amigos psicólogos que falaram, Fabiana, cara, faz 10 anos, 15 anos que você está empurrando para frente, você é uma psicóloga de botequim, agora para com essa história, senta aqui direito, vai para a sala de aula e vai aprender. E esse processo todo é muito interessante porque você lida não só com, tudo bem, eu tenho 57 anos e na minha classe eu tenho meninas de 18, 17 anos, 20 anos, é um impacto ali que eu acho muito positivo, eu acredito muito nesse, vamos dizer, nesse encontro de gerações. Eu acho tão rico, tenho certeza que eu contribuo muito com elas, e elas contribuem comigo com certeza, né, com essa jovialidade, com a coisa mais leve. E digo mais, né? Eu acho que a psicologia é uma faculdade que você deveria fazer mais velho. Gente, Tati, tirou da minha boca. Eu fiz a faculdade nova, tinha feito 2 anos de direito na PUC, e aí eu mudei para psicologia. E aí eu tinha colegas mais velhas. Só que eu sempre fui uma idosa em corpo jovem, então eu tinha uma alma velha, entendeu? Eu acho que eu também. Tava tudo certo. É tão denso, é tão profundo. Eu sou absolutamente apaixonada pela faculdade. São 5 anos que eu faria tudo de novo. Que eu uso até hoje. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Exatamente. Eu falo, gente, principalmente quem vai ter surreal. filho. Eu falei, quem vai ter filho deveria fazer psicologia. Porque, assim, é tão importante o jeito que você cria uma criança, que você educa uma criança, porque às vezes a gente faz coisas sem saber. Sim. Mas é tão importante. Porque santo de casa não faz milagre, né? Faz mão de merda. Mas eu digo assim, mas eu digo assim, é legal ter esse conhecimento, porque às vezes você faz coisas com a criança que ela vai crescer um adulto pensando que é uma porcaria, pensando que é insuficiente, pensando que é burro, pensando que é não sei o quê. Por quê? Porque um adulto, muitas vezes, colocou isso na cabeça dessa criança. Então, se é uma pessoa que tem mais essa consciência, ela já cuidaria ali para essa criança crescer de uma maneira mais saudável, emocionalmente, mentalmente. Espero que tenha feito com meus filhos. Se eu sair pra terapia e falar que eu não fiz, eu vou falar que é tudo mentira. Que são loucos e que não aconteceu. Mas é uma faculdade para a vida, assim. É mesmo. Então, essa história de sempre voltar. E ali, eu pratico várias habilidades. Eu pratico a humildade. Por quê? Porque vários dos meus amigos, várias pessoas chegaram para mim e falaram assim, Fabiana, pelo amor, né? Você já sabe tanto, você já conhece tanto, você tá ok na sua profissão, você precisa dessa faculdade. Mas o que você vai fazer? Você vai abrir um consultório, você vai ganhar pouco, hoje você ganha muito mais do que consultando. Eu falei, gente, primeiro eu não estou fazendo a faculdade para abrir um consultório. Eu estou fazendo a faculdade porque eu acredito que o trabalho que eu faço com as mulheres hoje, Tati, que é essa mentoria, eu acredito que a psicologia vai me dar mais recursos ainda para poder ajudar mais essas mulheres. Porque senão eu acabo ficando aqui. Mas eu quero ir no profundo. Mas é um olhar muito... O que você tem, eu acho um olhar muito responsável, né? Porque eu acho que assim, hoje,
até com o Instagram, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Qualquer um pode abrir qualquer negócio e qualquer um pode ser mentor de qualquer coisa. Isso. Né? Eu falo, pra mim, a mentoria é simplesmente, assim, simplesmente não, que é bem complexo, mas alguém que já passou por um caminho que você não passou ainda. Pra te poupar. Então, eu faço mentoria, mas tem assuntos que eu falo, gente, esquece. Não vou nem entrar nisso, vou te indicar outra pessoa, porque não é meu lugar de fala. E eu acho que quando você tem recurso, que você, hoje, sem dúvida, esse divã aqui, né, que carinhosamente eu chamo empreendedora no divã por conta disso, sem dúvida a minha bagagem como psicóloga de saber as perguntas, de saber entrar na vida da pessoa, me ajudou demais. Com certeza. Com esse foco. Então, assim, é muito responsável esse teu olhar. É lindo, porque você realmente deve ser linda a tua mentoria e deve ser potente, porque quanto mais recurso, você também encurta, eu acho que o tempo da tua ajuda para os outros, sabe? E como você falou, né? Hoje as redes estão tem de tudo. E as pessoas se dizem, às vezes, mentoras e conselheiras, sendo que elas não fizeram, não passaram por aquilo, né? Faz um curso de final de semana e já fala, sou mentora. De palco. Porque tem um mentor de palco, empreendedor de palco que não passou por aquilo, entendeu? E eu acho muita responsabilidade, né? A gente lidar com a vida das pessoas e tentar transformar a vida das pessoas. Isso pode piorar a vida das pessoas, sem responsabilidade. E você transforma a tua, né? Então, quando você fala, tipo, o protagonize-se e o bora... Não é bora lá. É o bora juntas. Bora junto, bora lá. Adorei, bora lá também. Você fez isso com a tua vida. Exatamente. Então, podem falar o que quiser, mas você tá falando que você passou e ultrapassou. Não, eu sei de todas as dores e fui estudar. Além de ter passado, de ter vivenciado, que eu acho que eu já teria credencial para falar, mas eu preciso do embasamento. Eu sou essa pessoa que precisa ler, que precisa... Até falei pro Jeff antes de vir aqui, eu falei para ele, Jeff, me passa a biografia da Tati. E aí ele comentou comigo, ele falou assim, nossa, é tão difícil as pessoas pedirem a biografia. A gente estava falando isso antes de você chegar. Da entrevistada e tal. Mas é um pouco isso, é essa responsabilidade. Eu tô aqui, eu quero ouvir de você, eu quero trocar com você, eu quero estar nesse lugar também de humildade e dizer, por isso que eu comecei dizendo isso, poxa, eu tenho várias coisas para aprender também com você, tenho certeza, e eu quero me colocar sempre nesse lugar de aprendiz. E profundidade, né, Fábio? Porque isso que você mostrou é raro e mostra, assim, uma profundidade mesmo, assim, de deixa eu tirar uma camada, deixa eu entender, porque você podia vir aqui eu te fazer as perguntas, não ia fazer diferença você saber muito mais da minha história. Mas é um carinho, sabe? Eu acho que é lindo saber isso. A gente tava comentando e falou, nossa, que mulher diferenciada, porque a gente percebe. Não é à toa também que as coisas que foram acontecendo na tua vida, porque essa mulher que você veio construindo desde sempre, estão nesses detalhes, né? Vou lá, vou fazer junto. Não tem problema que eu vou começar do zero, vou fazer faculdade de psicologia assim. Sabe? Lindo, tô impressionada. E muitas pessoas falam isso, falam, ai, mas você com 57 anos ali na classe, você não se sente mal? Eu falo, não me sinto. E não me sinto, Tati, entende? Eu entendo. Não sei se tem gente dizendo, não sei, pode ter até alguém que diz, essa véia tá fazendo faculdade, assim, eu, de verdade. Essa véia tá aqui na classe, não sei o quê. Eu não estou preocupada. Eu levanto a mão, eu pergunto, eu sabatino o professor. Eu sou essa pessoa, porque eu tô lá para aprender, né? Eu não tô lá para levar um diploma pro meu pai, assim. Eu tô porque eu quero. Então, quando a gente faz faculdade mais madura, é muito legal. Porque você aproveita realmente mais. Então, tô muito feliz. Não sei o que eu vou fazer com isso, óbvio. Em termos de consultório, se eu vou, já tem gente me oferecendo emprego. Vem trabalhar aqui no meu consultório, vem trabalhar no meu consultório. Eu falo, eu não sei. Mas eu sei que eu estou ampliando muito. Não é fácil trabalhar e estudar. Não é fácil, Tati, assim, no final do ano eu estava bem cansada, então eu tive uma gastrite, eu sei que meu estômago é um ponto ali que eu tenho que prestar atenção. Então esse ano eu já falei assim, caramba, eu preciso descansar mais aos finais de semana. Eu já tenho feito uma coisa que eu fiz o ano passado, que é muito legal, que sexta-feira, depois do meio-dia, eu não trabalho. Então as pessoas falam, ai, mas que chique. Não é que chique, é qualidade de vida que eu estipulei pra mim. É uma conquista também, né? Você pode fazer na segunda, você pode fazer no sábado, você pode fazer pra mim, é na sexta a partir do meio-dia. Então, óbvio, se tiver uma reunião, uma coisa muito importante, assim, se não, a sexta-feira a partir do meio-dia é pra mim. Eu posso dormir a tarde inteira se eu quiser, eu posso ler um livro, que eu sou a louca do livro, eu amo livro, eu posso ler um livro, eu posso escrever um texto, como eu posso fazer nada, como eu posso assistir uma série, como eu posso viajar. Eu me dei isso de presente. Então, importante também que a gente se dê de presente algumas coisas que fazem bem.
E eu tenho que prestar atenção porque eu cresci achando e me valorizando pelo o quanto eu produzia. Então eu preciso prestar atenção, porque senão eu produzo de segunda a segunda sem parar. Então o meu exercício é o contrário, não é a procrastinação. O meu exercício é para um pouco, respira. Então eu falei, não, então vou fechar a minha agenda para o meu próprio bem. E Fabi, eu tô te ouvindo falar, eu falo, gente, é uma irmã gêmea que eu tenho aqui no meu divã. O meu divã é uma irmã gêmea, porque o meu assunto de terapia é justamente isso. A pausa. E aí, eu vou contar de novo, mas é porque essa história é muito maravilhosa, que ela me contou numa sessão com a Tatiana, tem aquela história do surfista, que passou a arrebentação, começou a remar. Quando ele viu, ele estava sendo empurrado. E aí ele começou a remar querendo ir pra praia, ele começou a ficar cansado, ele quase se afogou. E aí uma hora ele falou, cara, eu vou boiar. Quando ele boiou, o mar foi levando ele pro outro lado, que não era pra praia, e aí deu na encosta numas pedras, ele agarrou e se salvou. Então o boiar, ele é muito sério. Tem momentos que a gente precisa boiar, porque senão a gente morre. Porque não é mais, é se debater, né? É aquela história de tá o tempo todo fazendo. Não, porque somos resolvedoras. Então, se aconteceu isso, o que precisa fazer? Resolver. Isso. Gente, vai resolver. E só não vai eu fazer, preciso resolver. Não vai ficar lá. Não, mas né? não, tipo, só eu preciso resolver. Vamos fazer rápido? Já vamos resolver? Porque até fazer, Quando você começa a entrar num outro ritmo e começa a falar, não. Pra mim foi exercício, eu sempre falava que se eu morresse, no dia seguinte não ia nem ter trabalho, porque eu já tinha respondido todos os e-mails, já tinha feito tudo que, então eu não ia nem ter trabalho pra ninguém, não ia nem precisar limpar minha caixa de e-mail, entendeu? E hoje não, hoje as pessoas, eu demoro uns 2 dias pra responder e-mail, porque eu tenho outras coisas, eu falo, se for urgência, meu WhatsApp não tem notificação, então eu falo, se for urgência, muita urgência, liga. Senão até o final do dia eu vou pegar os WhatsApps, mas eu comecei a me permitir, e aí sabe o que acontece? Hoje as pessoas sabem que eu já não sou aquela máquina resolvedora em tudo, porque é impossível, porque eu também tive um burnout, e o que elas fazem? Tati, tô te ligando só porque realmente isso é urgente, não sei o que lá. Estão me ajudando. Mas porque você colocou limite, né, Tati? Exatamente, é isso. E eu quero te fazer uma pergunta. Porque no meio de tudo isso, da faculdade, do teu livro, dos cursos que vieram aparecendo, né, das mentorias, enfim, vem um coworking, como quem não quer nada. Da onde surgiu isso, assim? Surgiu de uma conversa, eu me lembro que eu estava num evento da Forbes ali, eu faço muita coisa ali para Forbes, sou colunista da Forbes e tal, e eu estava ali conversando com algumas pessoas, e aí o Thiago veio, que era o CEO desse coworking, e se apresentou para mim, falou, então, oi, tudo bem e tal, tem um coworking e tal, aí eu falei, que bacana. Eu falei, eu tenho uns insights conversando com as pessoas, assim, sempre, eu adoro isso. E aí eu falei, mas coworking, você tem coworking feminino? Não existe coworking feminino no Brasil e tal, não sei o quê. Eu falei, mas por que a gente, né, você gostaria de tomar um café? Eu gostei dessa ideia, a gente foi tomar um café. Enfim, aí eu começo a falar, como meu marido diz, às vezes parece que eu tô recebendo alguma coisa e eu vou lá e comecei a desenvolver. Quando eu vi, o cara já tinha escrito assim na lousa o que seria o coworking, como é que ele funcionaria, e eu queria muito que as marcas participassem, porque eu queria que as mulheres fossem assistir às pessoas que eu levasse gratuitamente, queria oferecer. Então, durante o tempo que ele durou, o coworking, as mulheres nunca pagaram para assistir aos eventos. Todos eu conseguia patrocínio, então eu trazia as marcas e eu trazia as mulheres, e aí eu podia, enfim, misturar as mulheres e trazer executivas, empreendedoras, enfim, projetos sociais, eu conseguia fazer isso, assim, e foi muito bacana. Ele acabou fechando no final da pandemia, porque difícil mesmo, né? História de coworking, imagina, os coworkings ficaram vazios, né, Tati? Sim. Todo mundo trabalhando em casa e tal, então eles decidiram por dizer, Fabi, eu acho melhor a gente fechar nesse momento e tal. Eu fiquei bem triste, assim, porque era um projeto muito lindo e ele estava andando ali, estava, sabe, mexendo com a vida de muitas pessoas, muitas mulheres, mas acabou fechando, assim, quem sabe um dia Como volte. foi, assim, para você quando fechou? Foi você falou, foi difícil, né? Mas o que você acha que foi mais difícil? Porque esse é um luto que muitas mulheres passam, né, de fechar um negócio. Eu acho que é uma mistura de coisas ali, né? De frustração, de um projeto que você pensou tanto e que você se dedicou, que de repente deixa de existir. Mas é isso, acho que quando eu fiz as transições que eu fiz, desde que eu queria ser bailarina clássica e eu sofri um acidente, eu tive que pensar num plano B. Aí, depois, para pagar a faculdade,
eu tive que ir para o Japão, eu tive que pensar no plano B. Eu tive que resolver, eu nunca tive esse privilégio de poder ficar um ano sabático pensando no que eu ia fazer. Eu tinha que rapidamente ajeitar a minha vida, né? Porque eu sempre precisei ganhar dinheiro. Então, eu sempre fiz isso na minha vida. Quando eu saí da televisão, quer dizer, já foi ali um momento em que eu vivi, mesmo querendo, como eu disse, teve um processo de luto, né? De você não faz mais o mesmo caminho, você não encontra mais todo dia as mesmas pessoas, os mesmos amigos. Então, tem um processo de várias pessoas que eram minhas amigas também ficaram menos minhas amigas, ou seja, você percebia, você falava assim, puxa vida, né? A pessoa tinha amizade comigo mais porque eu trabalhava na televisão. Então, você sofre algumas decepções e algumas frustrações que quando isso aconteceu, eu acho que é o que você falou, a gente vai ficando com mais recurso, a gente vai ficando mais madura, você não fica tão arrasada e triste como eu fiquei lá, quando eu tava toda cheia de parafuso no hospital, sem saber nem se a minha perna ia estar ok, principalmente se eu ia dançar. Você vai tendo mais recursos para lidar com a frustração e lidar com... E para mim, eu vivo o luto no sentido de eu choro, eu fico arrasada, mas eu coloco um prazo de validade para esse luto. Então eu digo, então tá, eu vou chorar durante uma semana inteira, mas daqui a uma semana eu vou parar de chorar e chega e vambora e vamos... É assim, isso. Talvez porque eu respeite muito a depressão. Tem umas pessoas próximas a mim que tiveram depressão profunda. Então, assim, eu tenho um profundo respeito por essa doença. E talvez, não sei, Tati, eu nunca falei isso pra ninguém, mas assim, talvez até porque eu sinto um certo medo dessa tal de depressão. Eu vivo luto, não é que eu falo, não, tá tudo ótimo, bacana. Não, eu choro, vou lá, vou até o chão, mas eu falo, não, Fabiana, agora, quinta-feira que vem, bora lá e vamos voltar pra vida, né? Enquanto você estiver aqui, vamos voltar pra vida. É isso, a gente se conecta, a gente entende perfeitamente, porque eu também fui rodeada por pessoas com depressão e eu sempre falei, gente, ok, mas tem uma hora que a gente tem que optar por viver ou não, né? E nem tudo é uma opção, né? Quando eu tive meu burnout, eu vi que mesmo eu optando em querer continuar, um dia eu também falei, caramba, não tô mais com vontade, tá tudo tão branco e preto. E aí eu tive que também revisitar e voltar e resgatar minha fé, enfim, aí é uma outra história, mas pra dizer que é isso, né? Como tudo que a gente vive nos enche de recurso, né? Eu acho que tem uma coisa que isso é o triste da depressão, né? É quando você para de querer fazer, em absoluto, não pausas saudáveis, mas quando você para de querer fazer em absoluto, porque você para de ter recurso, de gerar novos recursos, de poder ressignificar as coisas que estão na sua cabeça. Que é um pouco o que você está falando, né? A vida é isso. O que funcionou durante muitos anos maravilhosamente bem, a cabeça mudou. A cabeça do passado amava aquilo. A cabeça do presente não ama mais. E se insistir, a cabeça do futuro vai adoecer. Então, eu acho que essa responsabilidade proativa de falar, já entendi, então vamos fazer alguma coisa a respeito, eu acho que é um ponto que nos conecta muito. Assim, e tem outra transição, que não vai dar tempo para esse papo, mas é papo para outro dia, que é também a menopausa, que é uma outra transição na nossa vida, né? Você já entrou na menopausa? Já entrei na menopausa, faz 5 anos, então também é um processo de transição de tudo. Por isso foi tão importante lá atrás. Eu acho que a vida vai preparando a gente para o que a gente vai passar, para a gente passar melhor ainda. Mas o autoconhecimento, a autoaceitação, a coisa de você se olhar no espelho e descobrir que a tua beleza tá em transformar a vida das pessoas. A sua beleza tá em você se aceitar, em você rir de você mesma, em você tirar sarro de você mesma. Eu até cheguei aqui, falei pra Tati, a gente falou, tô com dor aqui, tô com dor aqui. Eu falei, dizem que quando a gente tá mais velho, o dia que a gente não tá com dor, a gente fala, será que eu tô viva? É bem isso, gente. Mas a gente vai aprendendo. Então, também é isso. Às vezes a gente quer, mas a gente não tá com controle total daquilo. É uma fase da vida, é uma fase que vai passar. A gente tem que passar da melhor maneira possível. E tem mulheres que falam, não, porque a menopausa tá acabando comigo, acabou minha vida. Eu falo, pelo amor de Deus, eu tenho mais projetos hoje com 57 do que eu tinha com 18 anos. Então, não vejo isso como uma fase horrorosa. É uma fase, outra fase de transição, mas não é horrorosa. Bom, gente, quando a gente tá aqui atrás dessa câmera, tem umas 5 pessoas com balde, rodo, porque tá chovendo tanto que nem uma goteira, entendeu? Tá chovendo muito. Então, se vocês virem ao longo do podcast pequenos barulhos, é esse bastidor maravilhoso. Mas o que eu queria te perguntar, uma coisa que eu sempre falo muito, viver de uma forma geral não é fácil, porque problemas sempre vão acontecer, cada um na sua proporção. E eu falo muito de propósito, né? Que é uma palavra que tá desgastada, mas que eu chamo quando você faz o que você ama, sabe fazer bem,
recebe por isso, porque para mim independência financeira é uma coisa importante, é uma troca, um reconhecimento, e ainda resolve um problema do mundo. Escutando a tua história, para mim você meio que cumpre essas 4 esferas, né, que os japoneses chamam do Ikigai, que é, segundo eles, ter plenitude na vida. Você, de alguma maneira, os teus caminhos, você busca ter propósito ou isso é uma consequência? Nisso que eu tô falando, eu nem sei o que você chama de propósito. Talvez fosse até legal você falar. Porque acredito assim, no começo da nossa carreira profissional, né, Tati, sinceramente, eu nem sabia o que era propósito, eu precisava ganhar dinheiro e precisava me sustentar e precisava construir a minha vida. Então, eu não vou dizer, não, eu tinha um propósito desde lá. Não tinha, nem sabia o que era propósito. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria me sustentar. Então, o propósito vem, mas ele vem talvez depois de você suprir um pouco a necessidade básica, as necessidades básicas, né? De comida, de lar, de se sustentar, de sustentar seu filho, colocar comida e tal. Aí, talvez ele venha. Tem gente que descobre um propósito muito cedo, mas eu realmente comigo não foi assim. Eu fui pensar em propósito mesmo quando eu saí da televisão e fui empreender e comecei a trabalhar com mulheres, ajudar mulheres, a mentorar mulheres. Aí é que eu falei, puxa vida, agora eu acho que eu estou cumprindo o meu propósito, que foi quando eu tinha 48 anos, e fiz essa transição de carreira. Então aí eu disse, puxa, agora eu vou juntar tudo, todas as canequinhas ali que eu acabei trazendo, né, da minha vida, e vou juntar tudo nisso e agora realmente vou fazer uma coisa que faz sentido para mim. O Ikigai é muito bacana, né? Você pega aquilo que você tem talento, aquilo que você realmente, que é um dom, que as pessoas precisam e que você pode viver daquilo. E aí você faz mistura tudo num caldeirão, mexe ali e vai dar o seu propósito. Eu gosto muito de levar o propósito para a história do porquê, Tati. Gosto muito, né? Então, às vezes, as pessoas acham confuso o propósito, eu falo, bom, quando você acha confuso, qual é o seu porquê? Pensa no seu porquê. Por que eu faço o que eu faço? Por que a Tati tem esse podcast? Por que ela faz o que ela faz? Por que eu mentoro mulheres que querem se reinventar na carreira? Por que eu mentoro mulheres que querem se comunicar com mais autoconfiança? Então, por que eu faço isso? Porque eu vivi isso, porque eu tive isso, porque eu conheci essas dores, eu sei o quanto é difícil e eu sei o quanto eu posso ajudar as mulheres nessa aceleração de fazer isso, não como eu fiz, porque eu não tive ninguém para me pegar na mão. É isso que eu ia perguntar, se você teve ajuda no teu percurso. Não, Tati, não. E a gente seguia muito, assim, né, os moldes masculinos. Eu me lembro que no começo dos anos 90, final dos anos 80, até a moda, se vocês virem, era uma moda com umas ombreiras enormes, assim, umas ombreiras maiores. Tudo isso seguia um modelo masculino, que a mulher, ela para entrar no mercado de trabalho, inclusive, ela tinha que meio que imitar um modelo masculino. Hoje não, é maravilhoso, porque a gente pode ser mulher, né, sem ter que imitar um modelo masculino. Então, quando eu falo da mentoria Protagonize-se, por exemplo, uma mentoria de comunicação para mulheres, é uma comunicação para elas, não é uma comunicação que você fala para homem e para mulher, porque o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. A gente funciona diferente. Então, não tem como eu ensinar a comunicação para uma mulher a mesma que eu ensino para um homem. Né? Então, legal. Então, ela é específica para a mulher mesmo. Específica para a mulher. Legal. Se for interrompida por um homem numa reunião que ela faz, como é que ela consegue ser protagonista mais... Isso acontece muito, se for interrompida por um homem. O que a mulher faz? Então, pois é, aconteceu isso, assim, várias vezes aconteceu isso na minha vida, e tem duas coisas, né? Porque tem um viés machista que vem de homens e tem um viés machista que vem de mulheres. Sim. Então, a gente também precisa ficar atenta, porque não é só porque é homem, gente, que tem viés machista. Tem mulher que tem viés mais machista do que homens, inclusive. Que acham o que o homem falou numa reunião mais inteligente só porque ele é homem, porque ele não é mulher. Então, as mulheres também têm que fazer essa meia-culpa no sentido de, peraí, será que eu tô com um viés assim também, machista também? E eu acho que quando o homem, às vezes tem um homem que interrompe, por exemplo, numa reunião, e ele começa a diminuir aquilo que você falou para falar em cima do que você falou. Isso é uma atitude. A outra, às vezes ele começa a traduzir o que você falou.
Então você tá falando, aí aparece um homem que diz assim, não, o que ela quer dizer é nananana. Aí eu tenho ódio quando isso acontece. Porque você fala, peraí, né? Eu tô querendo dizer o que eu tô querendo dizer, você não precisa traduzir o que eu tô falando. Então, quando isso acontece, vamos dizer, você é interrompida por um homem, a mulher, ela tem muita dificuldade em dizer não. Então, neste momento, eu já vou te ouvir, mas deixa eu acabar de falar. Quando eu terminar de falar, você expõe o seu ponto de vista. Então, da mesma maneira que você foi interrompida, você educadamente, isso não precisa ser brigando, não precisa ser gritando, não precisa... Mas assim, por favor, eu estou acabando o meu ponto de vista. Quando eu acabar, você fala. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Vou acabar aqui de expor o meu ponto de vista. Mas as mulheres sempre me falam, quando isso acontece, elas ficam tão nervosas que elas perderam o foco, que elas perderam o fio da meada. E também mexe com os nossos gatilhos, né, Fabi? Claro! São os gatilhos que você, dependendo da história de cada um, que reação que vai ter naquilo, e aí o cara, né? Tira o teu foco, tirou tua atenção, tua apresentação foi uma porcaria e você depois fica se culpando porque você não se concentrou. Então, quando eu preparo essa mulher para tudo que pode acontecer e como é que ela pode agir se isso acontecer em várias situações, de novo, faz um pouco o papel da mentalização. O seu cérebro já vai entender se aquilo acontecer, não vai ser uma coisa... Assim na lata! A casa caiu! É legal isso, Nossa, você falou, gostei. Então, eu não tinha pensado nisso. Né? Então, você responder com educação, mas você fala assim, só um minutinho, eu vou acabar meu ponto de vista, daqui a pouco você continua. E se a pessoa insistir, isso seja homem ou mulher. Esse é no protagoniza. É comunicação. Comunicação na veia, até como gravar vídeo, óbvio, como tem toda a parte de oratória, mas tem uma parte de neurociência que fala sobre a diferença do cérebro da mulher e do homem, que é super importante. E em todos eles, tanto na de reinvenção, às vezes tem mulheres executivas que falam para mim, eu quero me reinventar na minha própria carreira, eu não quero sair da empresa na qual eu estou. Né? Então, essa reinvenção, a gente começa trabalhando, nessa reinvenção, a gente começa trabalhando autoconfiança, que eu acho que autoconfiança é um ponto importantíssimo para nós mulheres, Tati. Eu acho que faz toda a diferença na vida de mulheres que conseguem ser bem-sucedidas e outras que não conseguem ser tão bem-sucedidas. Que vem de autoconhecimento também, né? E eu quero pegar esse gancho que você falou, porque é muito importante, porque às vezes as pessoas não querem futucar, porque elas falam assim, eu tenho um curso que chama Quem é Você na Fila do Pão. Ai, que ótimo. Ai, Tati, não, eu não vou mexer, porque, putz, eu tô bem onde eu tô, e aí eu vou mexer, vou ter que mudar, e eu já tenho meu negócio, e demora... Eu falei, não. Ressignificar, às vezes você não muda nada do que vocês... das suas coisas físicas, né, tangíveis, mas de você olhar para ela de uma outra maneira, entender qual que é o papel que ela hoje está desempenhando na tua vida, que às vezes não é o mesmo de antes. Não. Às vezes o de antes era ganhar dinheiro, vamos supor assim. E hoje ele tem um outro papel que está servindo para um outro propósito. E só de você entender isso, você muda totalmente a tua perspectiva. Eu fiz isso com o meu trabalho. Então, eu queria largar o sapato e jogar pá. Eu quero trabalhar com sapato, trabalhar com mulher, trabalhar no shopping, quero que tudo se exploda. E aí, de repente, eu falei, não. Isso me dá o quê? Visibilidade. Porque se não fosse a minha loja, eu não teria essa visibilidade que eu tenho hoje. Através da minha visibilidade, eu tô conseguindo transformar. Vou parar para ouvir a Tatiana. Então, é uma responsabilidade com a nossa visibilidade. E mais... Hoje, a cada par que eu vendo, eu dou para empreendedoras da periferia. Isso virou pilar de marca. Eu falo, então hoje eu também estou fazendo o que o mundo precisa. Porque para mim também, mas você dá emprego. Tá bom, gente, é lindo, mas tudo bem. É o nível 1. Entendeu? Eu queria ir além. Então, esse ressignificar é lindo. E eu quero encerrar com a última pergunta, porque eu não sei, gente, se a gente vai ter que sair daqui de bote, ou de navio, ou de... A gente não sabe ainda, mas isso deixa pra depois. Isso, a gente vai dormir nesse divã, não sabemos. Pode ser que isso aqui vira que assim, a gente gente. durma no divã. Exatamente. O que você falaria, Fabi, para quem está começando a empreender? Assim, primeiro, vai, né? Vai com medo, mas vai. Não vai ser fácil. Empreender é solitário. Então, se você puder ter uma rede de apoio, se você puder ter alguém da família que te apoie, amigas que te apoiem, teu marido que te apoie. Eu tô falando emocionalmente, não tô nem falando aqui financeiramente. Tô falando emocionalmente, alguém que o teu dia deu tudo errado, aconteceu tudo errado. Você ter alguém para você ligar mesmo e dizer assim, amiga, tô arrasada, fornecedor não quis, ou não fechei o contrato, ou não sei como é que eu vou pagar o jantar amanhã, enfim, como é que eu vou comer, enfim, coisas vão acontecer, mas essa constância, essa frequência, o que eu disse no começo da entrevista, você repetir
repetir e repetir todos os dias. E aí, lindonas, tem que ser incansavelmente, assim, não tem outra maneira de dizer assim, não, mas falar assim, saí da televisão, fui empreender com uma coisa chique e glamurosa. Não tem nada de chique e glamuroso, né? Não aí tem. tenta 2 vezes, não era pra ser. 2 vezes. Quantas vezes você tentou, criatura? Tá vendo? Me falaram que pra eu não fazer e eu fui teimosa e fiz. Então esquece essas frases, assim, eu sou muito essa pessoa de demorar para decidir, mas de queimar pontes quando decide, né? Ficar olhando para trás. Óbvio, deu tudo errado. Você tem que sustentar a sua casa, sua família, seus filhos. Óbvio, eu arrumaria o primeiro emprego eu posso catar fio aqui, você me paga quanto? Não tem nem o que pensar. Mas aí o que a gente falou, aí parte daquela necessidade. Quando a gente passou daquilo, que a gente está um pouquinho melhor, outra coisa, além da rede de apoio, né, de você fazer mesmo uma lista. Quem pode ser minha rede de apoio quando eu tiver com bote na água, estiver quase me afogando? Quem pode ser? Abre a agenda mesmo, reata o networking, volta a falar com as pessoas. Acho que é importante, porque a gente se sente muito sozinha. E pessoas da nossa tribo, Fabi, eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente está empreendendo, a amiga vai ser boa até um lugar, mas se ela não passou por aquilo, então, por exemplo, a tua mentoria que já passou, tem muitos grupos de empreendedoras, tem a Rede Mulher Empreendedora, tem Mulheres do Brasil, tem outros grupos menores, tem o meu, tem o seu, porque isso é como se você falasse, ela me entende, eu não preciso falar pra você. Verdade. Às vezes, alguém muito próximo que te dá sim, e precisa sim ser rede de apoio emocional, tem certas coisas de empreender e fala assim, sai disso, não, eu te falei, não, vem aqui, eu tô com você, mas não vai dar certo. Porque se ela não tem a cabeça empreendedora, é uma loucura você ver de fora um empreendedor. Se eu fosse uma mãe não empreendedora e tivesse um filho empreendedor, eu ia falar, meu filho, você tá destruindo a tua vida, vem com mamãe, vem com mãe. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito legal você também achar a tua tribo. Então, você tá aí pra isso, os outros grupos estão aqui, eu tô aqui. Esse podcast tem também isso, que eu escuto as pessoas falando, Tati, cara, eu não imaginava, que legal ver tanta gente que eu admiro, saber que é igual a mim. Eu falei, sim. Sim, só que ganha mais visibilidade por alguma razão, mas assim... Uma outra coisa que é bacana é elas perceberem, assim, quais são os talentos, as habilidades que elas já têm. Porque às vezes ela fala, não, mas eu não sei nada. Sabe? Então, vê quais são os seus pontos fortes, as habilidades que você já tem e que você pode aproveitar para empreender. Lapida essa. Lapida essa. Eu falei isso hoje, porque primeiro que a gente não dá valor porque a gente sabe fazer bem. Verdade. E aí vem o autossabotagem, não precisa saber tudo de tudo. Aí dá-lhe curso e coisa. Não. Cada um tem uma fatia que é melhor. Pergunta pros amigos. Às vezes você não sabe. Pergunta pros amigos, pra que vocês me procuram normalmente? Como que eu sou referência? Porque você sabe que, assim, amigo tem aquele que você quer dar risada, tem aquele que você quer conselho amoroso, tem aquele que você quer receita culinária, não importa. Pra que vocês me procuram? Esse ponto, lapida ele. No que eu sou boa? No que eu sou boa? Você pagaria pra eu fazer o quê pra você? É isso. Se eu fizesse alguma coisa, você me pagaria pra quê? É isso. Então, começar perguntando pra amigo é muito bacana mesmo. Sabe o que eu fiz, né? Eu fiz caixinha no Instagram. Eu falo no meu curso, abra um caixinha no Instagram, manda no grupo da família. Porque, assim, faz qualquer coisa. Mas eu me descobri muito como comunicadora, por incrível que pareça. E essa espontaneidade que você em muito pouco tempo pegou, por conta dos meus seguidores. Eles começaram a falar coisas com tanta recorrência que eu falei, gente, eu achava que era tão normal ser assim, mas não. E eu começo a abrir espaço para quem também quer se impor, porque eu sou a fazedora, né? Para quem quer fazer certas coisas. Então, esse olhar de fora, para mim, foi muito importante. Para me dar um contorno. Igual a criança precisa do contorno, com o olhar dos pais que dá o contorno, não é diferente com a gente. Mas você tem que saber quem você é, sem dúvida, sempre. Com certeza. Mas às vezes as pistas externas de quem menos te conhece, fica mais claro ainda, porque não tem nenhuma viés emocional de que viveu com você, fica mais claro a tua potência, fica mais claro no que você é boa, sabe? E tenha fé, acredita em você, sabe? Sim. Acredita em você, tenha fé, óbvio, em Deus, em quem você quiser, em quem você acreditar, mas principalmente em você, A sua felicidade e o seu sucesso são sua responsabilidade, vai atrás, né? E aí eu vou acabar com uma última pergunta, que eu adoraria ficar aqui, gente, porque talvez a gente tenha que ficar mesmo, mas... 5 curiosidades sobre você. 5? Não reclama, eram 10, agora são 5. Nossa, tá Tati, bem muita fácil. coisa. 5, Pensa que assim, você se conhece sobre, mas as pessoas não sabem, entendeu? Elas sabem 2, 3 coisas sobre você. Eu sou uma comedora de doce compulsiva. Gente, ela é minha alma gêmea, como assim? Eu sou a louca do doce, eu almoço, eu preciso ter um docinho, uma sobremesa, assim, um bombom, um chocolate,
qualquer coisa, não recuso, acho que eu nunca recusei na minha vida um doce, não me lembro. Passa um pudim de leite condensado, a pessoa fala assim, não, obrigada. Eu fico olhando pra pessoa e falo, gente, não é possível isso. Compro um livro compro um livro sem acabar outro. Então eu tenho lá uma pilha, que eu vou fazendo a pilha dos que eu não li, né? E a minha pilha dos que eu não li, gente, tá quase igual a pilha de todos que eu já li na minha vida, pra vocês terem ideia. Então eu sou compulsiva por livros e eu sou compulsiva por títulos de livro, então eu sou a pessoa que o marqueteiro que fez o título do livro, ele me pega, entendeu? Esse é seu gatilho. Esse é meu gatilho. E às vezes eu abro o livro e falo, nossa, mas já sabia, nossa, não era tudo isso e tal, mas o título do livro, então, marqueteiros de título de livro, parabéns, porque vocês realmente conseguem... Ela é o público de vocês, parabéns. Eu corro melhor de salto do que de tênis, assim, eu sou uma pessoa que ando de salto muito... É muito orgânico para mim andar de sapato alto. Quer dizer, durante a pandemia, eu acho que eu descobri muito o tênis e a rasteirinha. Aí outro dia, semana passada, eu saí com um salto mais altão, assim, eu tive uma cãibra no peito do pé, Tati, que eu falei... Meu Deus, cadê meu tênis, gente, cadê minha rasteirinha? Não sei se você também, já tá com um salto aqui mais ou menos, um salto 10. 10, eu acho, Mas assim, eu descobri os sapatos baixos e os tênis, e isso para mim também fez parte de uma desconstrução, né? De falar, sim, eu posso estar legal, bacana, elegante também de tênis e de rasteirinha e tal. Então, acredito muito nisso, que a desconstrução é muito positiva em vários sentidos. E eu acho que eu fico procurando isso também, sabe? A questão da faculdade com 57. É uma desconstrução que você fala, caraca, né? Você tá lá, de repente você volta para sua essência. Você tá lá e volta para sua essência. Então, acho que é sempre voltar para a essência para evoluir. Bom, gente, depois dessa evolução, é a deixa que ela pediu pra gente encerrar. Posso falar? De verdade, tá? Estou encantada com a tua história. Ai, linda, obrigada. Não, encantada mesmo com como você viveu, como você tá descobrindo a cada minuto a sua potência, e não importa a idade, você é nova, mas eu falo isso porque as pessoas depois dos 50 morreu. Morreu, não, 50, depois dos acabou, passa a 40. régua. Eu recebo as minhas alunas assim, 45, já falam, ai não, já tô muito velha. Eu falo, oi? Então tô um dinossauro, gente. E pelo amor você de Deus. assim, com essas ramificações, explorando todas elas, e agora arrastando um monte de mulher, Fabi, assim. E eu, assim, agora você ganhou mais uma fã, mais uma seguidora, mais uma fã. Uma amiga, e vamos ficar aqui, né, com essa chuva que não, a gente nem vai comer sair doce junto, porque eu amo ai, doce. que ótimo, também. já vamos pedir aqui docinho. Você come Fruit Loops também ou não? Nossa, não é pra tanto? Ai, Fruit Loops também? como? Não, gente, vamos se encerrar com Amo. isso. Vou até dar um abraço nela. Café da manhã. Não, gente, pelo amor de Deus, primeira vez que eu conheço alguém, assumidamente, que eu tenho vergonha, entendeu? Obrigada. Eu tô aqui também, mas sério mesmo. Nossa, eu tô gaguejando de tanta emoção. Eu amo tudo que é docinho, você pode ter certeza que eu como.